Fala moçada, tudo bem? Estamos aqui no Minifront, como você sabe, para falar do curto prazo da arroba. Bom, semana passada nós falamos aqui que o frigorífico tinha feito 2-0 logo no comecinho do primeiro tempo, mas que o pecuarista empatou aí em 2-2 na sequência e estava dando um calorzinho na indústria. Pois é, já para a gente seguir a analogia aí com relação ao futebol, a frase agora dessa semana é: finalmente segue o jogo. O que a gente percebeu? O frigorífico pagou mais para cima, teve preços aí em São Paulo de 200 a 210, teve praças pecuárias fora de São Paulo, várias inclusive, Minas Gerais, por exemplo, Goiás, por exemplo, a R$ 200 por arroba. Então era natural, nós tínhamos falado aqui, que à medida que pagasse um preço maior ia achar um pouco mais de boi. Só que isso aconteceu sem derrame, né? Não teve enxurrada, não teve derrame de boi, teve sim uma fluidez maior, e o que a gente percebe claramente é que o apetite da indústria voltou, finalmente o apetite voltou. Isso é ponto pacífico, a gente percebe de maneira muito clara no mercado. A gente vê nesse momento a questão da demanda chinesa sendo um problema ainda sem solução, porém o atacado do mercado interno resolveu assumir essa parada, né? Então a definição do próximo passo do mercado vem justamente de aonde vai esse atacado. São os tempos modernos, atuais da arroba, aquela música, aquele refrão famoso, né? Quando eu era criança, minha tia cantava para mim: aonde a vaca vai, o boi vai atrás, que é uma música de um cara chamado João da Praia. Eu acredito que uma vez eu li isso lá por volta de 1950, e agora, aonde a carne vai, o boi vai atrás. Então os próximos passos da arroba vão depender justamente da onde vai estabilizar esse atacado. E nesse momento o atacado aí vai de 12,50 a 13,60, a gente vê suporte muito tranquilo para esse boi de 198 até 210, né, em algumas negociações especiais. Esse equilíbrio a gente percebe que ele deve durar por mais algumas semanas, a não ser que haja alguma novidade em relação ao imbróglio, né, do coronavírus, né, como é que é, Covid-19, que é o nome aí da doença, né, mais ou menos isso, não é isso? Sem essa solução, a China voltando às compras de maneira mais forte e sem preço novo no atacado, a tendência é que a gente tenha atingido um ponto de equilíbrio, e daí vem, relembrando aí, o segue o jogo. Lembrando que nós não deveremos ter sobressaltos na oferta. Eu diria que na semana que vem, sem ser essa próxima que se inicia, na seguinte, nós deveremos ter alguma dificuldade de escala, porque o pecuarista vai estar menos ativo na venda, portanto negociações pontuais continuam no radar. Tem muito mais informação para a gente falar, mas no momento eu faço questão de relembrar os nossos parceiros aqui do Front: MSD, Saúde e Reprodução Animal; Vemax, aditivo nutricional da Fibro; Boitel, da Agropecuária Grande Lago de Jussara, Goiás; Cargill Nutron Integral, esse grupo de nutrição animal do Brasil; e por fim, o Cicobi Cred Goiás, a sua agência de cooperativismo financeiro, onde todo mundo fala, toda a diretoria da agência da cooperativa fala a língua do boi gordo. Moçada, recadinho dado, eu lembro a você que, na minha opinião, não há qualquer indício, motivo ou mesmo aparentemente alguma tendência de relaxamento, de afrouxamento da arroba. Não. Nós devemos ter uma demanda reforçada no carnaval, tá certo? Churrasquinho para todo lado, e uma menor pressão de oferta, porque é natural a direção das indústrias pecuárias viajarem nesse momento, e a gente deve ter algum retardo e uma oferta muito maior.
Além disso, nós estamos vendo aí um dólar num nível recorde atrás de recorde. O Banco Central interviu nesses últimos 2 dias de mercado, deu uma segurada na coisa, mas de fato a gente vê um dólar puxando, e para quem exporta isso é música. Então nesse momento a gente vê uma exportação menos China dependente, o que é muito bacana. Os números foram positivos de janeiro, tá certo? Alinhados com a perspectiva da BIEC para o ano, como eu disse na semana passada, e isso tem se fortalecido pelo nível de dólar acima de 4,30, dá fôlego para esse boi. Quando você faz essa monetização da tonelada da carne exportada em reais, não tem motivo nenhum para que a gente tenha uma dependência tão grande de China. Então veja bem, mesmo sem a China, nós temos um composto, um volume de venda interessante, e essa China dependência menor, ela tem sido muito positiva nesse momento, junto com o mercado interno. Moçada, lembra você nesse momento do gerente de pasto. Nós estamos num momento de final, boa parte do Brasil pecuário, no final de fevereiro, nós temos o encerramento do filé mignon da safra de capim. Geralmente aí outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, principalmente novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, é o filé mignon da safra de capim, onde você tem uma produção de volume de massa muito forte e um volume de qualidade de capim muito forte. Então a pergunta é, você não está na hora de você fazer uma avaliação de como você vai encarar a próxima fase? Geralmente mês de março em diante, a gente tem boa parte do Brasil sem estar uma configuração diferente de produção de massa. Então é muito bacana se você fizer uma avaliação. O pessoal do gerente de pasto fez isso nessa semana lá na fazenda e nos deu uma reprogramação, uma visão da nossa dispensa de capim para os próximos meses, uma avaliação da situação presente e as estratégias de manejo para a gente maximizar esse período de altos ganhos a pasto, concomitante com um trabalho de um técnico filiado à Asbram, que é a associação que reúne 80% das empresas de suplementação mineral no Brasil e que vão poder avaliar se é hora ou não de mudar a suplementação mineral. Nós lá em casa vamos mudar. A partir do final de fevereiro, nós vamos sair de um sal mineral aditivado e vamos ir num outro tipo de suplemento energético e um suplemento proteico energético. Será que não está na hora de você fazer essa avaliação? Um técnico da Asbram vai fazer isso de uma maneira muito mais clara, muito mais precisa, dando qualidade e segurança para o seu investimento. Moçada, é isso. Finalizo por aqui. Um destaque essa semana, que nós vamos falar na semana que vem, foi uma pressão muito grande sobre os indicadores, basicamente o indicador de preço Exalc B3 do boi gordo na praça brasileira. Havia uma expectativa muito grande do comportamento desse indicador e nos primeiros 45 dias do ano já deu para entender que existem desafios de maneira muito forte, inclusive. Provavelmente nós vamos falar isso de maneira mais clara na semana que vem. E para finalizar, os assinantes do Front Premium vão receber nesse final de semana um estudo bacana e já se tornou uma tradição aqui. Quais são os possíveis cenários de preço, de piso de safra e teto de entre safra, e mesmo comportamento ao longo do ano, em que época do ano que pode ter pressão, em que época do ano que pode ter preço mais alto, baseado no histórico. O que o histórico de preços do boi gordo sinaliza para 2020 com o preço que a gente teve a partir da virada do ano. É essa a ideia que eu vou passar para os assinantes nesse final de semana, e os não assinantes vão receber isso bem mais para frente. É isso, eu te convido para se tornar um assinante, contribuir para a campanha do Agro contra o Câncer e comunicar suas vendas ao CPEA. A gente precisa urgentemente, vou entrar nesse assunto semana que vem, e aos levantamentos de preço. Grupo GPB tem o seu balizador, AgroBrasil, uma startup, tem também a sua ferramenta bacana, e o CPEA. Nós precisamos comunicar as nossas negociações. Você, pecuarista, faça para o AgroBrasil, comunica para o CPEA. Faça para o grupo do boi, do GPB, né, Grupo Pecuária Brasil, pelo balizador do GPB, comunica o CPEA. O CPEA precisa urgentemente da nossa ajuda. Um abraço, até a próxima semana.